ISFM Entrevista. 8 horas e 48 minutos, hoje sexta-feira, dia 5 de abril de 2024. Estamos de volta com mais um bloco do ISFM Entrevista. E agora vamos nos aprofundar em um assunto, porque dados do Grupo de Atuação Especial de Segurança Pública e Controle Externo da Atividade Policial, divulgados na última segunda-feira, revelam que a região da Baixada Santista registrou 79 mortes causadas por PMs no primeiro trimestre deste ano. É o maior número de mortes causadas por policiais desde 2020, ano em que no mesmo período o número chegou a 28. O aumento na letalidade policial em comparação ao mesmo período do ano passado, quando 15 pessoas morreram, foi de 427%. Esse aumento se deve por conta de algumas ações da Operação Verão, como o caso onde 8 policiais militares efetuaram 188 tiros de fuzil contra 3 suspeitos durante uma ação no Morro da Nova Sintra, na tarde do último sábado, em Santos. E para comentar sobre esses dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, falaremos com o presidente do Sindicato de Funcionários da Polícia Civil de Santos e região, Renato Martins. Muito bom dia, Renato. Muito obrigado por aceitar mais uma vez o convite do ISFM Entrevista para comentar a respeito desses dados e da situação da segurança pública aqui na região da Baixada Santista e do estado de São Paulo. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Vitor. Eu que agradeço o convite, estou à disposição, e bom dia a todos os ouvintes da rádio. Renato, vamos começar para elucidar esses fatos sobre como o sindicato reage à atuação das forças de segurança pública e também reagiu a esses dados que foram divulgados pelo Grupo de Atuação Especial da Segurança Pública e Controle Externo. Bom, o Simpolsan, o Sindicato dos Policiais Civis de Santos e região do Vale do Ribeira, tem um posicionamento que já é conhecido há tempos, que vem sendo a denúncia sobre os riscos e a gravidade que a desvalorização e a precarização da Polícia Civil, que representa a Polícia de Investigação, a Polícia de Inteligência, podem ocasionar. O resultado é esse, a existência de uma criminalidade organizada, fortemente armada, trazendo insegurança. E num território conflagrado, um ambiente beligerante, demanda o quê? O embate, o confronto, que resulta nesse crescimento assustador de mortes, inclusive de próprios policiais que morreram trabalhando. O fato é que o crime, na verdade, ele deve ser combatido com investigação. E isso exige uma polícia civil estruturada, o que significa investimento. A Polícia Civil hoje segue com déficit de 17 mil policiais, viaturas depreciadas, delegacias insalubres, sem efetivo, tecnologia obsoleta, um quadro bastante preocupante que impede, na verdade, um combate eficiente e preventivo do crime. Sem isso, o resultado é esse, é o embate, o confronto, que é um instrumento legítimo, mas com essas consequências traumáticas. E esse tem sido a nossa luta, o nosso posicionamento. É orçamento, investimento e valorização da Polícia Civil. E vale lembrar também, Renato, que essa fase da operação, a Operação Verão, ela foi culminada justamente em uma ação numa devolutiva a mortes de policiais que estavam em atuação aqui na região da Baixada Santista e se fez necessário realmente esse efetivo policial dobrado, todas essas ações de combate à criminalidade. E aproveitando que você falou sobre essas questões estruturais, essas questões de organização da polícia, principalmente que o Estado oferece, as condições que o Estado oferece para a polícia trabalhar. Como o sindicato avalia o treinamento e as diretrizes do uso da força por parte dos policiais na Baixada Santista, até como um caráter da preparação que o Estado oferece para esses agentes da segurança pública? O que eu acabei de falar, nós precisamos de investimento e orçamento, que envolve também o treinamento. A Polícia Civil do Estado de São Paulo não tem um estande de tiro. Como que o policial vai praticar o uso, vai usar a sua arma, vai fazer a prática do uso da sua arma se não tiver que tirar recursos do seu próprio bolso? Com um salário até porque o Estado de São Paulo tem entre os 4 piores salários do país, o próprio policial, se quiser se manter treinado, ele tem que investir na sua própria qualificação. Então, assim, com déficit, com baixo salário, com dificuldade de treinamento, você não vai ter um resultado positivo, né? Acho que é uma questão de muitos fatores que levam, a que esse trabalho da polícia seja
feito da forma que foi, né? Que cheguem-se a esses números. Acho que são consequências de toda uma história antiga já em relação a essas condições, né, Renato? Exato, com certeza. Como eu já disse, primeiro precisa que o Estado, o governo, tenha um reconhecimento da urgência de reestruturação da Polícia Civil, capaz de recuperar e aperfeiçoar a capacidade da instituição de seguir na investigação. Você vê que a prisão dos foragidos ontem, dos foragidos do Presídio Federal de Mossoró, ela foi pedagógica. A mudança de estratégia, focando na inteligência, com menor custo operacional, sem mortes, sem disparos de arma de fogo, né, nem operações cinematográficas, o resultado foi alcançado, muito além do objetivo, porque além de capturar os foragidos, outros integrantes da quadrilha foram presos e também apreendido armamento. Então, assim, aqui na nossa região é isso. Nós precisamos de investimento, reestruturar a Polícia Civil. O policiamento ostensivo, ele é necessário, mas também tem um déficit. A população aqui da Baixada sentiu uma mudança durante o verão do número de policiais pela rua patrulhando, porque isso representa a quantidade de policiais que já deveriam estar aqui na região trabalhando. Esse é o déficit já da polícia militar, da polícia ostensiva. Mas ele só a polícia ostensiva não vai trazer resultado. Precisa investir. O governo, nesses últimos 15 meses, não conseguiu contratar nenhum policial civil. E já foram mais de 150 aposentadorias. O déficit segue aumentando e o governo não traz resposta eficaz no ritmo que o caso exige. Você ouvinte que está nos acompanhando, né? Nós estamos falando com o presidente do Sindicato de Funcionários da Polícia Civil de Santos e Região, Renato Martins, conversando sobre a situação da segurança pública. Você ouvinte que queira mandar sua mensagem, sua pergunta, participar desse diálogo também, pode mandar mensagem pelo 13988691007. E Renato, ainda aproveitando isso tudo que foi dito a respeito do déficit no efetivo policial, no tanto de policiais que estão atuantes aqui na Baixada Santista. Isso é uma demanda também da população. A população viu o efetivo aumentar nessa época de verão, de alta movimentação aqui na nossa região e quer uma atividade de maneira contínua. Qual o primeiro passo para que a polícia consiga atender a demanda da população, que em grande parte solicita que tenham mais agentes em atuação em áreas de alta criminalidade, em áreas de alta periculosidade, principalmente também no efetivo de monitoramento, de segurança nas áreas de grande circulação de pessoas? É decisão política, é contratação, é orçamento. O governo do estado tem que assumir a sua responsabilidade, até porque é preceito constitucional que segurança pública é dever do estado, não do município. Hoje, os municípios do estado de São Paulo, sobretudo aqui na Baixada Santista, a população é testemunha disso. Os prefeitos, os governos executivos locais foram obrigados a estruturar suas polícias, suas guardas municipais, para dar conta do policiamento que não é dever de município. Então, as guardas municipais hoje estão consumindo um orçamento municipal para poder preencher a lacuna deixada pelo governo do estado. E nós também não podemos deixar de considerar que política de segurança pública eficaz depende de política de segurança, de outras políticas que tragam segurança social. Segurança pública é cidadania. Não vai se ter nenhuma política de segurança eficaz se não tiver a ação, a aplicação das políticas outras, que é habitação, trabalho, emprego, saneamento básico, cultura, lazer, entendeu? Então, assim, segurança pública é investimento, é reforço de efetivo, que hoje nós temos só na Baixada Santista, na Polícia Civil está alcançando algo em torno de 38%, a Polícia Militar tem um déficit que está em torno de 22%, e a população sente isso. Sabe que não caminha na praia com segurança, não caminha pelo seu bairro com segurança, o pequeno comerciante tem o seu comércio invadido, portões de alumínio são subtraídos e as delegacias de polícia não conseguem dar a resposta, porque o delegado e as equipes de investigação não conseguem efetivamente se debruçar na investigação. Tem delegacia com 3, 4 investigadores. O delegado consegue fazer o quê para dar resposta à sociedade? A Polícia Militar tem efetivo reduzido. Como vai conseguir fazer patrulhamento em todas as áreas da cidade se não tem um efetivo? Isso é contratação. O governo do estado chegou há 15 meses e até agora não deu respostas, nem sinalizou como pretende enfrentar essa situação. E começa pelo seguinte ponto: priorizar. E isso até agora nós ainda não testemunhamos.
Renato, bom dia, Gustavo Silva falando aqui com o senhor. A gente tem uma reclamação muito constante dos moradores da Baixada Santista em relação às operações que são realizadas aqui na região, porque as operações elas começam, depois elas terminam, acontece alguma coisa, algum policial sofre um atentado ou algum morador sofre algum tipo de crime, que a divulgação é amplamente divulgada a âmbito nacional, e mais uma operação realizada, também chega a Operação Verão, ela termina, e no meio dessas operações, as pessoas elas se sentem muito inseguras aqui na Baixada Santista. Já é sabido que durante a temporada a gente tem muitos policiais, muita segurança, e depois isso diminui, as pessoas ficam mais inseguras. Como que o sindicato ele visualiza esse pedido das pessoas de mais investimentos, sendo que você acabou de falar que esse investimento aí ele é complicado por parte do governo? Então a gente tem a população pedindo mais investimento em segurança e também os policiais se sentindo um pouco incapacitados de devolver isso para a população. Olha, recentemente, no início do ano, nós até publicamos nas nossas redes o que nós chamamos uma crônica Operação Impacto Sem Pacto, que, na verdade, é uma imposição de operações que não estão, nem vêm ouvir a Baixada Santista sobre as suas demandas. Não adianta nós apresentarmos operação, trazer um contingente provisório, quando, na verdade, a demanda é uma demanda permanente. Esse número de policiais que a cada ano cresce e vem sendo deslocado, eles deveriam estar efetivados na região. E o que é pior, a Polícia Militar recebe um apoio de mais de 2.000 policiais, mas a Polícia Civil não recebe nada. A população continua com a mesma estrutura de policiais para fazer o atendimento. Nós, inclusive, já vínhamos pleiteando, porque hoje, para ter esse efetivo, inclusive, os policiais militares estão sobrecarregados, eles são obrigados a trabalhar na sua folga, que é o chamado DGEM. O governo mais rico do país, ele oferece R$180 pela folga do policial militar. Hoje acaba tendo que trabalhar 50 horas por semana, e isso para não agravar ainda mais a falta de policiamento na região. E nós, na Polícia Civil, nós até pedimos para que o DGEC, que seria também a folga do policial civil, fosse implementada ininterruptamente para poder amenizar a dificuldade de atendimento nas delegacias de polícia. E o governo tem se mostrado insensível e indiferente a essas demandas. A verdade é que as demandas da população passam pelos seus representantes. Então deve ser através das câmaras municipais, através dos governos locais, dos prefeitos, fazer pressão para que o governo do estado assuma a sua responsabilidade. A população sente, já agora, com o fim do período de verão, a queda no número de policiais lá nas ruas, porque não tem um efetivo suficiente. Foi sinalizado que será encaminhado 340 policiais. É pouco, é muito pouco. E isso revela que o governo não está ouvindo as demandas da Baixada Santista. Uma região de enorme importância, polo turístico, o maior porto da América Latina, não merece ser tratado desta forma pelo governo do estado de São Paulo, sobretudo na questão da segurança pública. E, Renato, ainda falando sobre essas reivindicações, não somente da população, mas também do sindicato, em relação à situação que o policial tem de sobrecarga, a situação de trabalho complicada que os policiais têm, de acordo com o sindicato, pelo que eles falam. Essa devolutiva do Estado, você diz que é uma devolutiva feita com um certo descaso, né, com uma certa indiferença por parte da Secretaria de Segurança Pública. Gostaria que você se aprofundasse um pouco mais. Com o Estado, houve essas reivindicações, não somente da população, mas sim do sindicato propriamente dito. O sindicato fez já nesses últimos... Até porque, veja, nós precisamos fazer uma observação. O governo que está aí não é o governo causador desse quadro, certo? É uma situação de déficit. Nenhuma instituição pede 17.000 policiais da noite para o dia. Isso é algo dos últimos 18 anos. É lógico que este governo não é o culpado pelo quadro, mas a gente precisa que o governo que está aí apresente uma estratégia ou comece a sinalizar de que forma ele vai enfrentar o problema que ele tinha conhecimento quando se elegeu, certo? Então, sabe do déficit, sabe do problema,
sabe que nós precisamos de policiais, precisa contratar, não conseguiu contratar nesses últimos 15 meses, está num ritmo muito lento e não vai conseguir, na verdade, dar a resposta que a sociedade precisa. Por outro lado, o que a população precisa é pressionar. Nós estamos em ano de eleição, a Câmara de Vereadores, não só daqui, mas de toda a Baixada Santista, precisa ter protagonizar um papel fundamental de cobrança, de pressão nas suas bancadas, para que o governo do Estado definitivamente passe a assumir a sua responsabilidade, que é investir, é orçar. Precisa investir nas polícias, precisa fazer contratação, precisa estruturar. Não vai ter segurança pública se não tiver policiamento, não vai ter segurança pública se não tiver policial civil na delegacia, se não tiver policial militar na rua. E ainda falando sobre essa questão de investimentos, a infraestrutura também sempre foi algo que foi motivo de muitas queixas pelo sindicato, a infraestrutura oferecida para que as forças de segurança trabalhem aqui na região da Baixada Santista. Em uma oportunidade anterior, conversamos com o senhor sobre a situação do Palácio da Polícia, onde muitas reformas eram necessárias para serem feitas e foram atendidas até que de forma tardia, né? E aí nós gostaríamos de saber a atualização a respeito disso, né? Como o governo do estado tem trabalhado, tem trazido aí as devolutivas em relação às melhorias na infraestrutura que a segurança pública da região da Baixada do Santista precisa, também como os investimentos, como foi dito anteriormente por você. Vitor, a devolutiva, a maior sinalização de devolutiva é você ter um governo que o primeiro orçamento elaborado por este governo para o ano de 2024, na área de segurança pública, sofreu um corte de 10 bilhões em relação ao orçamento que foi disponibilizado para o ano de 2023. Se não está bom, com menos 10 bilhões não tende a melhorar, concordo? Porque com menos investimento a situação não deve melhorar, vai ser muito difícil. Agora, com relação ao prédio, ao Palácio da Polícia, é só um exemplo do que foi para alcançar esse resultado. Foi uma demanda judicial há mais de 6 anos, ajuizada pelo sindicato, que isoladamente, solitariamente, conseguiu provar em juízo a necessidade da reforma e os riscos que aquele prédio estava trazendo, não só para os policiais, como também para quem frequentava. Portanto, não houve o entendimento, foi compelido, o Estado foi obrigado e só o fez, e só iniciou quando houve uma decisão reconhecendo a gravidade e determinando a interdição do palácio. E não foi só isso. Nós tivemos que ajuizar e demandar em juízo para poder fazer a substituição de 5 viaturas que estavam em completo estado obsoleto, sem qualquer segurança para continuar operando. Substituição de coletes balísticos foi uma necessidade de ajuizar a ação para que o Estado assumisse sua responsabilidade e fizesse a substituição dos coletes balísticos para os policiais que estavam trabalhando com coletes vencidos. Nós precisamos ajuizar diretamente para conseguir, na época da pandemia, os equipamentos de prevenção para que evitasse a contaminação. Portanto, assim, o Estado vem sendo omisso nas suas responsabilidades e o sindicato tem sido obrigado a judicializar para obter aquilo que deveria ser de responsabilidade automática, não provocado, né, sempre incomodando o judiciário para que o Estado cumpra seu dever. E, Renato, também é importante a gente trazer aqui outra demanda que foi até exposta em um diálogo anterior que tivemos com o sindicato, com você mesmo aqui em uma entrevista, que é em relação às medidas recomendadas pelo sindicato para que o Estado consiga garantir essas condições e para manter também a integridade dos policiais que ficam expostos em situações de confronto. Já foi exposto aqui também que, na opinião do sindicato, houve uma situação de sobrecarga aí no trabalho dos policiais, principalmente na parte da Operação Verão, que teve fim recentemente. Mas para entendermos, quais são as medidas recomendadas do sindicato para o Estado garantir essas condições para que os policiais tenham essa integridade, mesmo expostos em situações de confronto? Veja, precisa contratar, precisa de efetivo. E no caso do confronto, você tem que evitar. A polícia de investigação, a polícia civil, ela estruturada, ela é capaz de fazer o trabalho dela, que é antever, de prevenção ao crime. Entende? O enfrentamento é simplesmente a necessidade quando você chega no limite da tua ferramenta de combate. O policiamento ostensivo tem feito um trabalho dentro da sua capacidade, mas também tem hoje, os policiais militares hoje têm um déficit de 22% no seu efetivo.
Então, quando você diminui o policiamento, quando você diminui o Estado, o crime avança. E isso nós estamos constatando aqui na região. Houve um avanço, estão estruturados, estão dominando territórios, estão conflagrados, e o embate é inevitável. Certo? Agora, quem deixou chegar, né, a esse ponto foi o próprio Estado. Agora, para combater, ele vai precisar estruturar a Polícia Civil, a Polícia de Inteligência, a Polícia de Investigação, que vai, com o seu trabalho, uma vez estruturado, impedir e evitar esses confrontos. Coloca em risco também a vida do policial. E nada vale a morte de um policial. Não há qualquer compensação para um policial. Que hoje, você ter uma ideia, um policial militar hoje, ele, para ter uma renda média de R$ 4.500, ele tem que trabalhar 50 a 55 horas semanais, porque ele é obrigado, praticamente, ele não é voluntariamente, ele é obrigado a vender a sua folga no tal do DGEM. Então ele faz o seu trabalho dentro das horas constitucionais estabelecidas, mas depois ele é obrigado a trabalhar na sua folga. Então, veja, trabalha cansado, extenuado, tem condições de fazer uma recuperação psicológica e ainda mal remunerado, né? Então tem todos os ingredientes para esse resultado que nós estamos observando, que é lamentável. Renato, só para a gente finalizar a nossa entrevista aqui nesta sexta-feira, quais as perspectivas aí do sindicato para este próximo ano? Como eu falei para você, com um corte de 10 bilhões do orçamento, a perspectiva é que a situação não vai se melhorar. No ritmo das contratações, nós estamos com um concurso que foi iniciado no governo passado, nós vamos completar 24 meses daqui a pouco, e não houve ainda nenhum policial civil ainda em início de academia. Ou seja, não vão chegar nas delegacias até o final do ano, com muita dificuldade. E o concurso que está em andamento, se seguir nesse ritmo, nós vamos levar 2 anos para ter o resultado. Nesses 2 anos, o déficit de 17 mil só tende a aumentar. Então, as nossas perspectivas é de muito ceticismo. Não dá para ser otimista quando o governo não sinaliza que está querendo enfrentar o problema, quando o governo faz um corte do orçamento na segurança pública. Isso, infelizmente, vai demandar bastante pressão dos políticos da região, através das suas bancadas, através dos seus partidos, junto ao governo do Estado, para que ele se sensibilize e assuma suas responsabilidades. Perfeito. Renato, muito obrigado pelas informações compartilhadas aqui conosco. Os microfones da ISFM estão sempre abertos para o sindicato se comunicar com a população aqui da Baixada Santista. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gustavo, Vitor, um bom dia. Conversamos com o presidente do Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil de Santos e Região, Renato Martins. ISFM Entrevista.